Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz um cast de estrelas aqui. Entre eles o governador do estado do Rio Grande do Sul, eterno governador, né? Mas às vezes ele pisa na bola com os amigos, como pisou na segunda-feira passada, estava no Uruguai. Aliás, devia estar aqui torcendo para a seleção uruguaia, como o Nestor Rain. O senhor nos abandonou, né, governador? Pois é, olha, sentimos a sua falta. Hein? Mas eu acho que o sucesso... Os decanos estavam lá. O sucesso, Pedro Ciro, o sucesso do evento, eu estava fora, até disse para o Paulo que eu não tinha condições de estar presente, mas o sucesso do evento, que eu vi pelas fotos, pelos comentários, foi uma coisa impressionante. Na qualidade do que foi servido, mas principalmente a qualidade das presenças. Quer dizer, os comentários a seu respeito foram ruins. Eles disseram, não existe seleção uruguaia sem o Cavani, não existe seleção de políticos sem Rigoto. Obrigado. Não existe Pampa Debate sem Rigoto. Obrigado. Mas foi sucesso. Parabéns, viu? Parabéns. Dona Cláudia estava com o senhor lá no Uruguai. Com certeza. Ah, bom. Com certeza. Só a única coisa que justifica o senhor não ter vindo ao Pampa Debate que a Dona Cláudia estava lá. Ainda bem. Um abraço à Dona Cláudia aí. Mas a próxima não falta. Ah, bom. Tudo bem. Meu caro... O Nestor aqui, um dos caras que mais conhece Sebrae aqui, é o Nestor Rain, né? Sabias, né, ô Paulo? Sim, a gente sabe de toda a história que o Nestor tem com a instituição. Nosso Paulo César Bruscato, tudo bem lá no Sebrae? Tudo certo, agradeço o convite novamente. Para nós, o Sebrae, é um prazer estar aqui. E com o Sebrae tudo bem, né? Os projetos tudo andando. A gente brinca que é a segunda metade do ano para o Sebrae, a gente... sobe a rampa, né? Decola o avião de vez, 70% de todas as nossas atividades acontecem no segundo semestre e os empreendedores é que ganham com isso, né? E agora, tanto se fala em planejamento, né? E o que menos se vê é planejamento. Agora, as coisas que eu gosto, que eu acho boa no Sebrae, é planejamento. Vocês têm um planejamento espetacular, aliás, os S's todos, né? Primam pelo planejamento. O Sebrae assim, em meu juízo, assim, conheço um pouco todos, mas é o que tem se dedicado com afinco, o Paulo César conhece bem, há muito tempo o Sebrae sempre projeta o seu futuro com bastante antecedência, quase um quinquênio antes o Sebrae já sabe o que fará. Eu acho isso excepcional e uma vantagem competitiva. Exatamente, nós temos um programa lá, que é o nosso vulgo PPA, né? Planejamento Plurianual do Sebrae, que trabalha com horizonte de 5 anos. Isso tem um link nacional e faz uma leitura estadual. E não é diferente na forma de fomentar o desenvolvimento das empresas, né? Planejamento é a grande bússola, é a grande liga que gera valor e organiza a proposta de valor para os mercados, né? Então, a gente é uma pauta corriqueira nós começarmos as abordagens empreendedoras com os nossos empresários pelo item planejamento, que sem dúvida é fundamental. E o planejamento de vocês, na tua área, por exemplo, que é a região metropolitana, né? Ele se resume à região metropolitana e vem no contexto nacional. Não, ele é totalmente integrado, né? Temos um planejamento nacional. Mas pode pensar o Sebrae da região metropolitana com o Sebrae de São Paulo, por exemplo, do interiorzão do Brasil? Né? Sim, há um link, né? O planejamento, eu diria assim, o grande foco dele, ele é estadual, né? E aí há um feedback nacional desse planejamento, isso volta com algumas diretrizes e algumas concertações, isso se desdobra em planos táticos e operacionais pelo Estado e pela regional metropolitana, por exemplo. Porto Alegre, obviamente, merece um olhar específico, e nós temos nossas estratégias também para a cidade. Quantos jovens empreendedores, a minha filha inclusive passou lá, ela fez todo o estágio dela lá no Sebrae, foi muito bem orientada, né? E ali eu ganhei a admiração pelo Sebrae que eu tenho, porque vivi o trabalho que fizeram com ela no Sebrae. Ela saiu de lá com outra cabeça. Bom, realmente, tanto para os funcionários dispensa comentário o programa de carreira e o programa de qualificação que nós temos, né? Mas a caminhada que se aprende no Sebrae, eu brinco, né? Com todas as graduações e pós-graduações que a gente acaba fazendo, a real escola é a vivência no empreendedor, porque o empreendedor traduz a vida como ela é, né? Nada maior que um aprendizado na frente
de um empresário querendo montar seu negócio. Ali você sente o que é a realidade, a vida como ela é, e você ensina e aprende. Né? E quem mais procura o Sebrae são jovens ou pessoas de todas as idades? A gente, hoje, a maior procura são pessoas que querem abrir seu negócio, né? Até pelas questões de desemprego, todas as idades, então. De todas as idades. Mas os jovens vêm crescendo muito por esses modais de startups, economia criativa, eles vêm procurando bastante o Sebrae. Maravilha. Pô, 2 craques aqui, hein? Nós temos aqui o presidente da EGR, Urbano Schmidt. E nós temos aqui o secretário, agora com muito dinheiro. É verdade. Eu falei em 360 milhões, mas eu somei o dinheiro que a EGR tem em caixa já. É os 300 milhões que o governador está aportando para os transportes e não está nem a rodovia ali de Não Me Toque a Carazinho. Essa é esta, 360. 142, né? E o município onde nasci está contemplado, no Sertão de Santana está contemplado ali naquela ligação com a BR-116. Vai receber o asfalto, vai ser uma coisa muito boa para aquela região. Está contemplado ali? Com o trecho Sertão de Santana ali, né? Sim, também está contemplado. Também. Mas, olha aqui, tem que ter sorte, né? Olha, acho que duas pessoas tiveram muita sorte. O Pedro Westphalen, porque pegou todos aqueles recursos. Banco Mundial. O Banco Mundial. Crema. Que veio do governo do PT, que veio Estava do Tarso. ontem, que o Tarso não usou. Estava aqui ontem. Estava ontem aqui no programa. Que o Tarso não usou, ele teve a oportunidade de usar. E agora, aqui em Oado, olha o sorriso, olha o que é um secretário feliz, né? Paulo Sérgio, primeiro que alegria estar aqui contigo, novo e aliás acompanhado aqui por sempre grandes celebridades. E me permita fazer aqui o Dr. Nestor, Urbano e Paulo do Sebrae, uma menção aqui ao sempre governador Germano Rigoto. Não apenas por tudo que fez pelo Estado, pela contribuição que deu, e aliás também a contribuição, e hoje, governador Rigoto, com a questão da nossa ERS 118. Uma obra sonhada, em especial por toda a região metropolitana, por praticamente 2 décadas. Ontem levou o que foi cornetado ontem aqui, o Pedro Westphalen. Aliás, não só ouvi, como assisti. Foi cornetado aqui por causa do 118. Mas veja bem. O que ele deu de raquetaço ontem aqui. Mas eu acho que todos os governos, não acho, tenho convicção, todos os governos deram a sua contribuição para a nossa ERS. Todos prometeram que iriam terminar, viu? Não, nós não estaríamos, Paulo Sérgio. Deixa eu fazer uma defesa aqui. Desculpe. A corneta. Não, a corneta do Paulo Sérgio não serve para mim, porque o deputado Costela, nosso secretário, é testemunha. O pontapé inicial foi dado em 2006, final do meu governo. Verdade. Se eu tivesse ido para a reeleição, se eu tivesse conseguido a reeleição, provavelmente essa corneta poderia ser feita, mas como foi lá no finalzinho do meu governo que iniciou o processo, não tinha como. Ele, na verdade, ele antecede 2006 ao então governador Germano Rigoto, projetos, adequação, projeto técnico, toda uma questão de logística, mas na verdade no final do governo Germano Rigoto é que se inicia definitivamente a obra da 118. Mas são 301 milhões, 131 milhões. Olha o sorriso. Que coisa para essa felicidade. Vinícius de Moraes diria, rico ri à toa. Não, Paulo Sérgio, é o primeiro passo de muito trabalho, temos a convicção, mas como eu disse, e alguns fazem um... O teu sorriso é o mesmo do Neymânica lá no nosso evento, vão terminar. No evento, verdade. Vão terminar a minha rodovia, está indo a mil. Mas são muitas obras. E o Gilson também, né? Sim, e uma notícia boa, viu? Entre tantas rodovias, nós falamos aqui fora do ar, eu, por exemplo, até fui aconselhado a não ir hoje à noite, por causa da chuva e tal. E talvez eu vou aceitar esse conselho, mas indo pela 122, nesse trecho São Vedelino, Farroupilha, está intransitável. É uma cratera em cima da outra. E a notícia boa que o secretário Costela está dizendo, ele pode anunciar, que rapidamente vão iniciar os trabalhos que não é tapa-buraco, é realmente recuperação. E eu dizia que o trecho da EGR, que vai de São Vedelino até Portão, começa em Portão, vai a Montenegro, e de Portão depois a Caxias. Da melhor qualidade, mas tudo muito bem sinalizado, o asfalto de qualidade. Então, a notícia boa é que dentro desses recursos vem aí muitas estradas que estão com problemas com solução boa. Na verdade, se me permite, Paulo Sérgio,
Esses 131 milhões, dos 301 milhões, temos sim 131 milhões BNDES, que é exclusivamente para RS 118. Os outros 170 milhões são divididos nas 17 superintendências regionais do DAE. E é verdadeira a informação que o nosso governador Germano Rigoto, sempre o governador traz. O governador Eduardo Leite anunciou na semana os recursos, e entre eles são 3 milhões de reais que serão investidos na recuperação, Paulo Sérgio, do trecho que compreende São Vendelino Farroupilha. Ou seja, a rodovia será recuperada, restaurada. Uma delas, todas as regiões. Nós poderíamos falar de muitas rodovias. A 446, a 168 na região missioneira, na questão do litoral, fronteira, região sul. Todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul receberão recursos para recuperação das rodovias. Acho que é um anúncio, e eu estou dizendo com autorização do governador Eduardo Leite, sim, de que é o primeiro passo que se dá num governo de 5 meses, é verdade. Temos ainda muito a fazer, e o senhor, como governador, sabe o quanto é dificultoso se fazer a recuperação das estradas do estado do Rio Grande do Sul, mas que certamente, Paulo Sérgio, é um início e que nós certamente... Depois nós vamos falar, inclusive, como é que o senhor vai abraçar esse projeto com o PIA do Sérgio Turra, do deputado Sérgio Turra. Nós vamos falar sobre isso. Perfeito. Mas aqui o Urbano Schmidt, aliás, a EGR foi tão criticada quando foi criada por Tarso Genro, lá era pau em cima do Tarso. Passou pelo governo do PSDB. Não, passou pelo governo do PSDB, sim, passou pelo governo do PMDB, passou por presidente do PP, está passando por presidente do PDT. Não, PDT não. Hoje, sem partido, já faz 2 anos que... Sim, mas as raízes não adianta. Raízes, mas efetivamente... O senhor tem raízes brisolistas? Hoje não tenho mais filiação partidária. Sim, mas tem raízes brisolistas. O que eu estou dizendo é o seguinte, passou o tempo e a EGR... O Nestor fica... Mas é verdade, Nestor. É a verdade nua e crua. Agora, na verdade, a EGR, para os senhores, se revelou competente. Ela pode continuar a existir para quem lá atrás tanto criticou a criação da EGR? Acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, estarei hoje com vocês todos. Um agradecimento especial ao secretário Juvir Costello pelo fato de ter me convidado e aceito pelo governador a minha indicação, e eu me sinto muito feliz da EGR, sim. Estou numa fase de análise de números, de conhecimento, e a proposta inicial é exatamente fazer o diagnóstico total de números, né? E nós temos o Lídio Nunes lá, o Nelson fez um belo trabalho, exato, junto com o Paulo Michelucci. Foi belo trabalho. Paulo não. Com o Ney Michelucci, o irmão dele, o Ney Michelucci. E fazendo exatamente esse diagnóstico de números, e depois disso... junto com o secretário, fazer uma visita aos 908 quilômetros que hoje, as 14 praças de pedágio que estão sob guarnição, por exemplo, da EGR, fazer o conhecimento disso e a partir daí tomar as principais decisões. O que dá para dizer assim antecipadamente é que a EGR é uma empresa relativamente enxuta, tem 66 funcionários e tem um corpo técnico bem interessante. Só que se nós olharmos, por exemplo, as 14 praças de pedágio, quando iniciou o trabalho, o custo do pedágio estava em R$7. Tá? Se iniciou, se baixou para R$5,20. E depois disso, em 2017, voltou novamente o preço baixo para R$7. Quer dizer, nós estamos sem reajuste desse período. O que dá para dizer, na prática, é que se esses tivessem continuado os pedágios anteriores, estariam hoje R$10,40 o valor do pedágio. Não quer dizer com isso que os preços não são adequados. O que na realidade se aprende lá é de que o valor do pedágio é uma equação econômica. Você vai ver quanto você vai arrecadar, ver a passagem de quantos veículos, quanto vai arrecadar e quanto vai querer investir. E nesse processo que nós estamos fazendo exatamente esse levantamento para ver a capacidade e com foco principalmente nessa questão que o secretário Costello nos coloca, na questão da manutenção das rodovias. Então nós estamos sim trabalhando muito forte na questão de dirigirmos essa questão da EGR para rodovias. Sobre a questão de concepção da EGR propriamente dito, o governador, quando nos convidou, foi claro no sentido de colocar a EGR não mais como uma operadora de pedágio, e sim
passar isso para a iniciativa privada. Então, o primeiro passo é a 287, que está num processo já que iniciou lá em 2017, que foi feito todo o estudo de viabilidade econômica, né, seja para a sua duplicação, e que essa é, vamos dizer, a primeira rodovia que está sendo tratada dessa forma. Assim sucessivamente, e para fins de EGR, não está bem definida sobre o final dela, mas é um processo longo, se ela passa a ser uma agência, se passa a ser um órgão auxiliar, já que ela tem um corpo técnico, ela tem uma expertise muito grande. É uma empresa enxuta, essa aqui é verdade. É verdade, uma empresa enxuta. A Sulgás também é uma empresa enxuta, né? E outra coisa, não dá para reclamar dos pedágios cobrados pela EGR pelo serviço que está sendo prestado. Tá? Os pedágios, a gente teve tanta luta aqui no Rio Grande do Sul contra os pedágios, mas por quê? Porque a modelagem inicial, ela não foi uma boa modelagem. É quando se criou as primeiras praças de pedágio e as primeiras concessões. A modelagem na época não foi boa. Tá? Claro que não. E isto criou uma animosidade. Está falando do governador do MDB e a modelagem era do governador do MDB, que era Antônio Brito. Era Antônio Brito. Mas Farroupilha, na região de Farroupilha, foi um exemplo disso, né? Foi um exemplo disso. Agora, tu me perguntar se aquela população que foi contra, porque realmente foi mal localizada para este pedágio, porque realmente não tinha, era uma estrada que estava toda duplicada, o investimento estava feito, e aí tu colocou um pedágio exatamente onde estava o investimento feito e numa região que não era para ter colocado a praça. Pois bem, aí deu toda a animosidade. Mas é bom que se diga, Paulo, aquele momento tu não tinha a experiência que tu tens hoje de modelagem de pedágios pelo Brasil afora, tanto federais como estaduais, que hoje permite tu pegar e tu fazer uma concessão sem os problemas que aconteceram naquela época. Mais longa exatamente. Aquela época, Paulo, não tinha experiência de praticamente concessão como se tem hoje. Então, eu vejo na EGR, por exemplo de pedágios que não são altos, os valores são baixos e o serviço é de boa qualidade. Tá? Eu quero dizer também que eu tenho muito orgulho de ter tido o Urbano, tá? Nosso presidente da EGR, como meu diretor do Banrisul, viu? Ele foi um belo companheiro de governo. Aliás, o Urbano, eu estava dizendo hoje, é das pessoas mais competentes que a gente conhece. Verdade. Porque todo mundo que é Urbano, uma coisa impressionante. Ele foi da minha equipe, eu fico muito... Inclusive eu. Exato, todo mundo que é. O MDB que é Urbano, o PP que é Urbano, o PSDB que é Urbano, todo mundo que é Urbano. Todo mundo quer ser tratado com urbanidade. Mas, Paulo, Quadro competente. Ele literalmente é um homem urbano. Faz jus ao nome. Mas eu queria só complementar, o governador analisou, por exemplo, o pedágio que dá 122, a gente chama 122, na realidade é um pedágio da 240, que inicia em Charlau, vai a Montenegro, agora passa pelo centro de Montenegro, que foi incorporado, e depois de Charlau até São Vendelino. Então, são 79 quilômetros. Cobra pedágio de uma via só, 6,50, quer dizer, a metade do preço. Manter a duplicação, manter a conservação, tudo, e estamos agora, a pedido do próprio secretário, fazendo todo um trabalho exatamente do estudo técnico já, da ampliação, por exemplo, de São Vendelino até Nova Milano, os 13,7 quilômetros, já está o projeto pronto, né? E depois, faltando ali exclusivamente a obra de arte lá daquela curva mais perigosa lá no contexto, que tem que ser retirada desse projeto, e de Nova Milano... A curva da morte. E de Nova Milano até a 453, lá em... a 453, em Farroupilha, que são 7,3 quilômetros, e lá também tem um viaduto. Foi feito um estudo técnico também de que até 2027 vão passar 15.400 veículos. Então, é uma via que totalmente viável para que se possa fazer ali também pedagiar e fazer a duplicação. Pois a pergunta então, aqui, eu pergunto ao nosso telespectador aqui, ó. Por favor, pergunte ao secretário, o presidente Regis, sobre a conclusão do viaduto do entroncamento a 118 com a 040. Sim, o viaduto que está em obra, inclusive é uma obra da EGR, que está em fase de execução, e que já deve ser entregue à sociedade no final do mês de outubro. Este viaduto deverá estar concluído, já bastante avançado, é uma obra que tivemos algumas questões técnicas, e está aqui o nosso presidente da EGR, Dr. Urbano, e que principalmente no mês de maio, um mês para que se tenha uma ideia de 31 dias, 21 dias,
acabou sendo chuvoso. Então atrapalhou um pouco a obra, é verdade, mas que teríamos ideia de entregar essa obra no meio do mês de outubro, no início do mês de outubro, e acaba aí se prejudicando um pouquinho, e estaremos fazendo a entrega desta obra do viaduto. Tão sonhada, é uma outra obra que se sonha há 40 anos, governador, na RS, que liga, na verdade, levando todo para o litoral norte, uma obra aí que estará sendo entregue já no final do mês de outubro. Olha aqui, boa noite, um abraço ao renomado e amado governador Germano Rigoto. Não precisa dizer que é mulher que está mandando, né? Se fosse homem, eu nem leria. Por quê? Hein? Porque pode ser... Pode ser um homem... Eu encontro esse tipo de manifestação, felizmente, aí pela rua com amigos... De homens e mulheres. Mas é claro, não tem por que é mulher que está mandando. Aqui Paulo Sérgio tem um bordão, admirado pelos homens e amado pelas mulheres. Obrigado, Nestor. Obrigado. Tu aprendeu isso com o Marum. Tu aprendeu com o Marum, paz e amor. Mas não é, aqui não é para ser brando, não. Boa noite, tu pode ser brando com o Marum lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Os governos dos últimos anos do Rio Grande do Sul foram bons, porque o Rio Grande do Sul está pior que Quirela. Paulo de Torres. Paulo, não é o Rio Grande do Sul que está numa situação que está. Tá? Se nós olharmos a situação de Goiás, que era um estado que não tinha problema, está o governador de Goiás dizendo que o estado não vai à recuperação fiscal, porque o estado está falido. Declaração do governador de Goiás. Tu pega Minas Gerais, a situação, o Rio Grande do Sul tem um déficit esse ano, déficit orçamentário de 4 bilhões, me ajuda o secretário, mas deve ser 4 bilhões e 100 milhões, 4,5 bilhões, 4,5 bilhões. O estado de Minas Gerais tem 12 bilhões de déficit orçamentário. O Rio de Janeiro nem se fala. Então, esta situação da situação fiscal dos estados, ela é trágica e crescente. E está atingindo estados que não tinham problema nenhum fiscal. Então não é o Rio Grande do Sul. E eu quero dizer para o Paulo que a partir de 1997, pouca gente diz isso, eu vou ter a oportunidade hoje aqui no Pampa Debates de esclarecer uma coisa. A partir de 97, nenhuma crítica aos governadores antes de 97, mas a partir de 97, os governadores que vieram pós-97, há pouco tempo, tiveram que pagar dívida do passado, com processo de federalização. Eu tive que pagar 2 bilhões de reais ano, durante os 4 anos de governo, sem perdão de um dia de dívida. Agora, por exemplo, desde o governo Sartori, com aquela liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Marco Aurélio, o Estado não está pagando a dívida. Eu não tive perdão de um dia. Tive que pagar 4 anos, uma dívida de 2 bilhões ano, de governos anteriores. E eu sem poder fazer um financiamento durante os 4 anos, porque a lei de responsabilidade fiscal não permitia que eu fizesse um financiamento. E o governo federal não abriu exceção, abriu a partir do governo seguinte. Então, eu quero dizer, será que alguém lembra que os governadores atuais, os governadores que vieram pós-97 pagam as dívidas do passado? Será que alguém lembra que os governadores pós-97 tiveram uma lei de responsabilidade fiscal que não permite endividamentos irresponsáveis? Eu não pude fazer R$1 de financiamento. E mais, a partir de 97 nós tivemos a Lei Candir, que penalizou estados como o Rio Grande do Sul, que desonerou a exportação. E o Estado que, diferentemente da maioria dos estados brasileiros, com vocação... Por que nós aplaudimos a Lei Candir na época? Não, porque acontece o seguinte, o governo federal prometeu que 50% do que os estados exportadores perderiam, o governo federal compensaria. O máximo que compensou ao longo dos anos foi 17%. Qual o motivo? Não foi regulamentada a chamada Lei Candir. E o Rio Grande do Sul, foi dos estados que mais pagou a conta pela vocação exportadora que tem. Então ninguém lembra que a partir... a decisão do judiciário? Não, o TCU recomendou que houvesse uma regulamentação da Lei Candir, mas até agora, ou eles fariam alguma coisa... Mas até agora não fizeram. Mas isso ficou... Não fizeram e desobedeceram. Não, eu só estou dizendo que determinou. Então, eu só quero dizer ao Paulo que a gente tem que lembrar que algumas mudanças aconteceram que, primeiro, hoje a responsabilidade fiscal tem que ser muito maior. O controle sobre quem governa é muito maior. Então, essa lei de responsabilidade fiscal, ela foi importante, mas ela
amarrou muitos governos. E mais, ela jogou para cima dos governos responsabilidade de pagar a dívida dos governos feita por governos anteriores. A partir de 97 tiveram que você pague essas dívidas. Será que alguém lembra disso, Paulo? Pouca gente sabe e lembra disso. Boa noite, Paulo Sérgio. Tenho certeza da conclusão da RS 118. Um grande abraço, secretário, e meu amigo Juvir Costela. Gilson Rosa dos Santos Esteio. Agora diz a outra fera aqui de Novo Hamburgo, Sidney. Por favor, Paulo, escute mais e fale menos. Eu tenho que parar de dar voz e vez a vocês a ti, Sidney. Estou interrompendo para te dar voz e vez. Ou tu quer que eu não faça isso? Tá certo, Sidney. Toca, Sidney. Não, eu não vou ler mais um WhatsApp. Não, mas o seguinte, vem mais de 1000 aqui para atendê-los. A questão do Rio Grande do Sul não é uma questão que os governadores, na maioria dos casos, fossem irresponsáveis, mas quem analisa hoje, senta e olha a situação do Rio Grande do Sul, fica de cabelo em pé. 53% da arrecadação do estado do Rio Grande do Sul é para pagar aposentados. Inativos. Com o restante tem que se pagar a folha de quem ainda trabalha e não sobra quase nada para o investimento, e nós estamos acavalando uma folha em outra folha sem pagar a dívida. Então, fôssemos nós, o estado do Rio Grande do Sul, uma empresa, nós estaríamos à beira da bancarrota, em recuperação judicial, certamente. E nota-se também, e isso não é uma construção porque alguém quis, as coisas acabaram acontecendo. Nós somos o estado, nesse setor de estradas, menos servidos em número de população por estradas asfaltadas do Brasil. Roraima, Rondônia, Acre tem mais estradas asfaltadas em relação ao número de população do Rio Grande do Sul. Quando empresas vão fazer investimento, essas coisas são levadas em consideração. Talvez a gente está no extremo do país, que deveria ser uma vantagem em função do Mercosul, mas tendo o Mercosul morrido, isso acaba sendo também uma desvantagem competitiva estar lá no fim do Rio Grande. Então, a nossa situação, do ponto de vista de quem está lá pilotando, acho que vai piorar para o próximo governador. Acho que vai ser... Não, os desafios para o leite poderão ser... Nestor, não vai. Nestor, ser pior do que eu vivi não vai ser. Porque eu quero te dizer o seguinte, ainda além de tudo, eu tive que enfrentar 2 estiagens que jogaram a arrecadação do Estado para baixo. Tá? Não vamos ter uma situação tão complicada como aquela. Tu viu a notícia que o Paulo Guedes deu ontem? Está passando batido, ninguém está lembrando. Tá? O Paulo Guedes deu uma notícia ontem, a Sulgás vai ser privatizada. Sim. Sabe quantos estados têm distribuidoras de gás? 4 ou 5. Isso. O que disse Paulo Guedes? Para reduzir, preste atenção, para reduzir o valor da energia cobrada sobre a indústria, para diminuir o valor da energia, ele vai, primeiro, privatizar toda a parte de gás da Petrobras e os estados que têm as subsidiárias de gás, tem as distribuidoras de gás que privatizarem, vão ter 6 bilhões de reais ano de compensação da União. Quais são os estados? Um deles o Rio Grande do Sul. Então, isso passou batido e são questões Parabéns a quem criou e são questões que vão ajudar o Rio Grande do Sul, diferentemente de outros estados. E segundo, Nestor, não é o Rio Grande do Sul que está com essa situação. Eu repito, se nós pegarmos estados que não tinham problema nenhum, Rio de Janeiro é muito pior a situação do que o do Rio Grande do Sul. Segundo, se nós pegarmos estados que não tinham problema, como Goiás, e vizinhos nossos aqui, viu? Que não tinham e já começa a aparecer os problemas. Tá? Quer dizer, eu te diria o seguinte, se não tiver, quando se fala em reforma da Previdência e o governo federal está deixando passar batido a ideia de que a reforma da Previdência ela deve ter que ser só federal e não atingir estados e municípios, se fizer isso, pode me dar uma parte sobre isso? Meia sola e não vai resolver nada. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos com o único objetivo, aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde de todos. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à taça de todos nós, através de um trabalho minucioso que a Vinhos do Mundo faz, importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e, para não deixar o Nestor triste, também do Uruguai com os nossos tanás. E muitas outras regiões. Os mais diferentes rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva essa experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203.
Atenção, cooperado Unicred. Conheça o crédito habitacional da Unicred. Com ele você consegue financiar seu imóvel de um jeito muito rápido, seguro e cooperativo. Você pode financiar até 100% do imóvel e ainda tem isenção do seu IOF. Fale com o seu gerente e aproveite todos os benefícios que uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Crédito habitacional, a Unicred tem. E vamos agora ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, para satisfazer o Nestor, está com suas raízes na vinicultura lá na Barra do Ribeiro, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, professor. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Obrigado, doutor Gilberto. Boa noite, Paulo Sérgio. Uma questão para os ilustres participantes. Por que não utilizar os recursos que estão falando para um possível aeroporto em Canela, que é um absurdo, ou na Vila Oliva, e duplicar Novo Hamburgo, Gramado e ainda a 115 até Gramado? Um abraço, Cialdino, que está questionando isso. O aeroporto em Canela é um absurdo tão grande que não dá nem para imaginar isso. É igual ao aeroporto do Brito lá. Agora vamos levar o desenvolvimento para Torres, turismo. Fosse no Boeing, né? Foi no primeiro. Fosse no Boeing, no primeiro voo, Boeing, né? Fui no primeiro, foi exatamente. No primeiro voo. Fosse também? Não. Naquele foi o único Boeing que desceu lá, foi aquele. Nos aeroportos nós temos aí, Paulo Sérgio, dois, né, que estão já num estudo bastante avançado, que é o aeroporto Santo Ângelo, que terá um investimento de 40 milhões de reais, o aeroporto de Passo Fundo, que terão aproximadamente também mais 40 milhões de reais, e o aeroporto de Oliva, esse sim. Nós estamos aí já num estudo muito avançado dessa questão, junto inclusive ao Ministério, da possibilidade da ampliação e de realidade de ampliação e melhoria do aeroporto de Oliva. É um dos, mas e que agora, e aliás, Paulo Sérgio, eu acho que é importante, essas questões dos voos regionais são importantíssimas para o desenvolvimento das regiões. Nós temos aí hoje a Azul fazendo 6 polos dentro do estado, teremos aí novidades também nos próximos dias, certamente anunciado pelo governador, de outras empresas que estarão também fazendo... Mas a gente dizer que deixa para iniciativa privada, precisa estrutura do estado, precisa infraero, por exemplo, precisa controlador de voo, precisa tudo. Só uma informação antes do que eu acho que vale a pena informar, desculpe, secretário Costello, é que 4-1, o Supremo Tribunal Federal negou o primeiro habeas corpus do Lula. Tu me estava 2-2? Não, foi 4. É que o Gilmar Mendes votou, depois terminou votando contra o habeas corpus, mas é o primeiro habeas corpus. O único voto a favor foi o do Lewandowski. O Gilmar terminou votando contra, ficou 4-1. E agora vai ser julgado o segundo habeas corpus, que é aquele que contesta a questão do Sérgio Moro, a independência do Sérgio Moro. Esse segundo está 2-0, 3-0. Contra o habeas corpus. Acho que contra o habeas corpus. O segundo já. Paulo Sérgio Bancada, pergunta para o secretário Costela qual a previsão terminar 118. Espero que o discurso não seja o mesmo do Pedro Westphalen, porque nós conhecemos o Costelinha, é nosso conhecido há bastante tempo, Vanderlei de Cachoeirinha. Muito obrigado, Vanderlei. A obra da 118 já anunciado pelo governador, Paulo Sérgio. O governador anunciou que quer concluir a obra até junho, julho de 2020. Eu sou um pouquinho, com todo o respeito ao governador, óbvio, mais cauteloso. Eu defino ela como final do ano que vem, final de 2020. Esta é a programação para que tenhamos essa entrega para a sociedade e que certamente será entregue de ponta a ponta, com as obras de artes, todas que estão em andamento. E, aliás, esta obra, talvez ainda não acreditada por muitos, ela reiniciou, Paulo Sérgio, ontem,
as empresas já retomaram as obras da RS 118, quem passou pela 118 deve ter percebido, os canteiros de obras, as empresas retomando as obras e que aí com prazo aí de 15 a 18 meses a sua conclusão. Só foi referido pelo governador Romano Rigoto a questão da Previdência. O que a gente tem notícias de Brasília é o seguinte, que vários deputados optaram por não incluir a reforma da Previdência dos estados e dos municípios, porque isto daria uma condição de governabilidade para vários governadores se reelegerem. Como isso seria bom para os estados e lhes daria condição de governabilidade, esses políticos que gestaram isso estão negando essa possibilidade para que os atuais governadores não se reelejam. Nestor, eu acho que essa análise... Não, aqui tem muitos questionamentos. Eu vi essa análise, Nestor, eu vi essa análise, mas acho que essa análise não é correta. Eu acho que é mais deputados que preferem lavar as mãos, tá? Não vamos entrar nessa porque é uma pressão muito forte dentro dos estados e de repente essa pressão termina desgastando. Mas no plenário pode aprovar ainda. Eu tenho medo que não aprovem. Tomara que aprovem. Estou assistindo o programa com diversos entendedores sobre o assunto, sobre as nossas rodovias. Por que não destinam verbas aos municípios para manutenção ou tapa-buracos, limpezas e bueiros e acostamento? Os municípios fariam melhor. Fariam melhor, Urbano? É o Eduardo Bregolin de Caxias do Sul perguntando. Na prática, os municípios têm sido grandes parceiros da EGR, principalmente na questão dos acessos, ou seja, quando a necessidade de fazer acessos e retornos e essas coisas mais, então os municípios têm sido parceiros nesse contexto, mas a própria estrutura dos municípios, nós teríamos assim uma via que passa em 6, 7 municípios, teria 6, 7 municípios participando do processo, que efetivamente não é o mais adequado. Porque o município não pode fazer intervenção em qualquer, nem RS, nem BR. Mas teria que ter convênio propriamente, ou seja, legalmente hoje não pode, mas podia ter um instrumento legal para isso. Por exemplo, se tiver sujeira na BR-116 aqui em São Leopoldo, o prefeito não pode ir lá, nem de Canoas pode ir lá limpar a 116. Pode fazer um convênio. Pode fazer Só se fizer o convênio. Se não fizer, não pode. Nós temos adotado, Paulo Sérgio, na Secretaria, o que nós chamamos de termo de cooperação técnica entre poder municipal e Poder Executivo Estadual, que é o termo entre prefeitura, na verdade, DAIR e secretaria, onde o prefeito ele fica autorizado a fazer a recuperação e com parceria do DAIR. Por exemplo, Paulo Sérgio, vou te dar 2 exemplos. Ou mais, poderia citar, por exemplo, Farroupilha, Carlos Barbosa, Caxias, Garibaldi, que fizeram serviços na 813, 446, 453, a própria 122, o prefeito de Farroupilha fez tapa-buraco. O DAIR entra com material, ou ao contrário, o DAIR entra com o maquinário e a prefeitura faz o material. Asfalto, quando ela não é asfaltada, quando são vias que ainda não tem asfalto, ela faz a conservação por britagem. Pois é, aquela região ali, da São Vendelino até Farroupilha, pertence a que município? Não, por exemplo, Farroupilha tem grande parte daquele que foi feito este convênio, não sei... Se é Farroupilha, por que não fez ali? Mas Farroupilha fez. Só que tem que ter o cuidado, de que se não tiver um convênio assinado com o DAIR, o Tribunal de Contas pode acionar o município, o prefeito, por ter investido recursos do município numa obra estadualizada. Numa obra do Estado. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a boa vontade do prefeito pode ter um problema com ele no Tribunal de Contas. Agora, o Costela pode dizer, o secretário Costela pode dizer quais os municípios que fizeram ali. Nós, na semana que vem, governador Igor, nós teremos aí a assinatura de aproximadamente entre 15 e 20 novos convênios que estão fazendo. Nós estamos identificando e, aliás, sugerindo aos prefeitos municipais um termo de cooperação com a análise jurídica pela Procuradoria-Geral do Estado, entre DAIR e Secretaria, para que exatamente o que o governador Rigoto levanta aqui, para que o prefeito não esteja apontado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, porque ele estará investindo o recurso do município em estradas e rodovias estadualizadas. E, na verdade, não pode, são recursos municipais. Por isso, o termo jurídico que nós chamamos de cooperação técnica, ele acaba resguardando
o gestor, que é o prefeito municipal. É importante, só eu queria complementar antes, quando foi falado sobre a duplicação também do trecho de Três Coroas, de Taquara a Gramado, por exemplo, ali são 42 quilômetros, porque o trecho lá que vem da 116 de Novo Hamburgo até Taquara está duplicado, e ali são 42 quilômetros. Nós temos uma praça de pedágio em Três Coroas, propriamente dito, mas ali passam por dia 6.700 veículos. Se cobra de pedágio por mês 1,5 milhão. Então, ela tem que... E quanto rende de Pardal ali, de multas? Não, de Pardal, na realidade, o Pardal não vem dinheiro, não vem para Fica no município? Fica mas no é um município. crime, né? Não vem é um crime. Mas é importante, só para... Sim, o Bolsonaro tem razão nisso aí. Mas, para concluir, então... Para ter Pardal, nós teríamos que ter estradas exemplares, e não temos. Ela, no contexto, ela tem uma viabilidade econômica de ser duplicada via um processo de concessão e, lógico, com preços diferentes do que se cobra hoje. Então, esse é um das rodovias que está hoje no processo de estar sendo feito um estudo técnico da viabilidade econômica, de uma forma de pedagiar diferente, e que com isso tem capacidade para fazer a duplicação. Nestor aconselhou o governador a não viajar hoje para Caxias. Eu fui, coincidentemente, eu fui a Farroupilha semana passada, fui a Fena Doce também. Voltar de Pelotas de noite é uma loucura, né? É tomar risco a viagem inteira. Tu que vai muito ali para Barra do Ribeiro é terrível. Muito buraco. E quando vou a Jaguarão e Uruguai ali? Barbaridade. Até era uma dimensão de pergunta que eu queria fazer para os senhores aqui. Existe um planejamento, já que o nosso tema nós estávamos discorrendo em cima dele, de retorno econômico em cima desses investimentos que são feitos, além de, obviamente, social, ele é notório, né? E há a pressão popular nas rodovias mais transitáveis, né? Mas uma dimensão de retorno do ponto de vista de logística, do ponto de vista de dinamização econômica, de competitividade. Existe um planejamento orientativo nisso, estadual? Sim, todas elas, na verdade, todas as rodovias, poderia te dar algum exemplo. Vamos pegar agora as rodovias que nós estamos mencionando aqui, porque a GR hoje, por exemplo, tem a 122, que ela vai até São Vendelino. Dali para frente... Estão falando aqui sobre a 122. Pergunte por que a RS 122 refizeram o asfalto onde estava ótimo e onde estava esburacado fizeram remendos precários. Paulo Glyn de Novo Hamburgo. É exatamente o que nós estamos mencionando, Paulo. O que ocorre? Nós temos o trajeto que é da EGR, que ela mantém a conservação porque está sob o domínio da EGR, que é onde se paga o pedágio. O trecho que é após São Vendelino, ele é de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje tem um estudo já contratado e solicitado pelo governador Eduardo Leite para que façamos, e aliás o governador Germano Rigoto mencionou algo que é importante, lá atrás a região da Serra era muito contra pelo exemplo que teve do pedágio. Hoje, nós estivemos, há 2 semanas atrás, reunindo toda a região da Serra, num evento promovido pelo presidente da FAMURS, o prefeito de Garibaldi, o prefeito Setolim, para que se faça o debate... Que está saindo, dia 5 temos a posse, né? Para que se faça o debate da nova presidente. Da nova modelagem para a região da Serra. As pessoas não são contra o pedágio, mas sim contra o valor abusivo do pedágio. Por isso é a nova modelagem. Porque há um benefício. O que traz o benefício, exato. O que trará de benefício para a região, não apenas na conservação e da melhoria da rodovia. Porque quando tem uma melhoria na rodovia, ela baixa por si só outras questões, desde transporte. Porque há uma questão de logística. Imagina o seguinte, uma empresa hoje de grãos, a região de grãos, vamos pegar a região missioneira. Então vamos pegar aqui o Alto Taquari, o Alto Uruguai, perdão. Apesar de sua importância, formada por 32 municípios, ainda com 11 sem ligação asfáltica, lutam para sobreviver com ótima produção agrícola, mas sem condições de crescimento. Diante desta carência, eu quero saber o que os senhores têm para dizer de conforto para estes municípios. Lá de Erechim, Jorge Lisboa Guelda. Tenho. E, aliás, quero agradecer exatamente pela colocação que o amigo, como é o nome dele? Jorge Lisboa Guelda. Jorge Lisboa traz. É a região que hoje tem o maior número de municípios que não têm os seus acessos municipais. E eu tenho dito, Paulo Sérgio, que nós estamos no século XXI. É inadmissível o Estado do Rio Grande do Sul ainda ter, governador Rigoto, no estado do Rio Grande do Sul, ainda temos 53 municípios sem os seus acessos municipais. E destes, 11 municípios é exatamente na região.
São 11 municípios. Nós apresentamos para a bancada gaúcha, recentemente, uma proposta para que as emendas impositivas da bancada gaúcha, dos 31 deputados federais, seja destinado para os acessos municipais. Nós estaremos concluindo ainda este ano 6 novos acessos municipais. Já incluímos, né, em contrapartida, neste recurso, Paulo Sérgio, que são 131 milhões para a IRS 118, mais 8 acessos municipais que o Estado do Rio Grande do Sul vai fazer. E além desses, nós temos encaminhados muitos outros acessos que são exatamente por intermédio da bancada gaúcha dos deputados federais, para que possamos ter, sim, e eu tenho dito, se desses 53 nós pudermos concluir nesses próximos 3 anos e meio, mais 10, mais 15, mais 20 acessos, nós estaremos dando mais alguns passos em concluir muitos acessos no estado do Rio Grande do Sul. Depois nós vamos falar sobre o projeto do Sérgio Turro, Piá, aí no ponto final. Perfeito. Eu lhe encomendo isso aí, para o seu ponto final aí do projeto Piá. Olha aqui, ó, 537 WhatsApps aqui, impossível ler todos. Eu vou ler esse aqui do Vendt, do Guilherme Vendt de Torres, sobre a BR-290, que liga nosso interior, Eminha, Caçapava, a capital e litoral, bem como escoa nossa economia e turismo para Argentina e Uruguai, para ambos os lados. Há anos existem placas sobre a duplicação, mas está tudo parado. Previsões? Ninguém tem. Verdade, Paulo Sérgio. São rodovias que o Estado do Rio Grande do Sul tem que exatamente traçar como prioridades. Veja bem, nestes primeiros 5 meses, talvez muitos digam, não, mas são 300 milhões, são 130 para a RS 118, 170 para outras rodovias, mas há algo que é muito importante, eu faço questão, Paulo Sérgio, de aqui trazer e anunciar a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Nós não iniciaremos nenhuma obra no estado do Rio Grande do Sul por determinação do governador e por nossa determinação, sem concluir as obras que estão em andamento. Todas as obras. Olha que impressionante que está chovendo de WhatsApp, que não para. O governador está vendo aqui. Boa noite, secretário de Transportes, por liberar a verba para a conclusão de rodovia entre Sério e Boqueirão do Leão. São 7 quilômetros que faltavam. Dilvo de Canoas. Está no planejamento. Está te agradecendo aqui. Ah, sim, muito obrigado. Essa é uma das obras que estão no planejamento para ser entregue. Então nós vamos agora com o Gimo ao nosso ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Nestor Reis, seu ponto final. Ponto final, hoje eu tive que ir ao centro da cidade e já sabia de algum tempo, mas passei ali pela antiga livraria do advogado, que eu, desde que vim estudar direito em Porto Alegre, comprava nessa livraria. Ela fechou as suas portas da forma física ali na Riachuelo. Me deu uma tristeza porque foi uma lembrança boa da vida acadêmica, depois da vida profissional, de toda uma vida convivendo com os ótimos serviços que a livraria do advogado prestou ali. Menos mal... Tem uma farmácia no lugar? Não, menos mal que o Martins Livreiro, que estava do outro lado da rua, porque essas acomodações são maiores, passou o seu acervo de livros usados, o Ivo Almança passou para onde estava a livraria do advogado. Mas sempre é uma tristeza ver o centro também, aí conversando com alguns comerciantes ali, caíram muito o valor ali dos aluguéis. Agora estacionei o carro ali, 40 minutos, R$26. Barbaridade. O melhor negócio do mundo. 40 minutos, R$26. Num centro que está passando por um problema seríssimo, as pessoas se realocando, porque não há mais a movimentação que havia, não é? Então me deu um nó de tristeza, porque ali eu lembro dos tempos ali, a gente R$40 é o preço de um livro bom. A gente comprava ali no... É ou não é? Mas você compra livros por R$40, maravilhosos. Maravilhosos. Quem for lá agora, propaganda, mas... tu vai pro ralo, R$40 no estacionamento. Lembras ali? Dá dó. Sabe onde é que era a livraria do advogado? Onde era aquela dura, aquela churrascaria que tinha ali? Sim. E na frente tinha a churrasquita, lembra? Churrasquita. Do Elcio, que era sim, o Elcio, nosso do Barranco. Me deu uma tristeza de ver o centro passando por essa depauperação, por esse momento de baixo, assim, né? Presidente EGR, Urbano Schmidt. Estou nessa fase inicial do diagnóstico, estamos trabalhando nesse sentido, e uma coisa é clara de que o pedágio é uma equação econômica. Você vê quanto você vai arrecadar, vê a quantidade de veículos que passam, e com isso você vê o investimento que propriamente pode fazer. Importante, por exemplo, todo o recurso que é arrecadado, ele é investido
Isso é a parte toda importante. Sobre a questão dos valores de pedágio, efetivamente tem uma situação bem difícil de ser questionada, que é, por exemplo, o aumento substancial do CAP, que é o asfalto. Ele, de 2000, desde que iniciou a EGR, até agora aumentou 320%, enquanto que o pedágio na prática aumentou 30%, nem isso. Então, essa é a equação econômica. E a nossa proposta, por orientação do nosso secretário, é exatamente um foco muito grande na questão da manutenção de rodovias. Então, nós temos sim, como o quantitativo que se arrecada não é o suficiente para fazer toda a parte de acesso, duplicações, apesar que estamos fazendo duplicações importantes. Por exemplo, lá em Taquara, né, até o Rio Tucano, são 2,5 km, estamos fazendo alargamento de vias, estamos fazendo vários acessos outros, mas de investir basicamente na questão da manutenção da via. Então, essa proposta, nós vamos fazer uma visita aos 908 quilômetros e, a partir daí, podermos, assim, fazer uma boa gestão da EGR. Boa noite, João Cirtoli, de Caxias do Sul. Sou totalmente a favor dos pedágios, desde que a arrecadação seja aplicada na mesma rodovia. Um abraço de participante ao meu chefe direto no Banrisul. Orgulho para todos que foram chefiados por ele. Com certeza terão um ótimo desempenho na EGR. Obrigado. Vendo? Muito obrigado. Qual é o nome dele? Ele não botou o nome. Está aqui, ó, não botou o nome, infelizmente. E tem o escudo do Caxias aqui, ó. Um avião. Tá vendo? Caxias classificado para a próxima fase da Série D. Coisa boa. E vai se classificar Secretário para de ser. Costela dos Transportes. O ponto final vai exatamente, Paulo Sérgio, no que tu vinha comentando aí sobre a questão de um projeto de autoria do nosso e do meu colega Turra, Sérgio Turra, que aliás vem se somar e acrescentar e muito com a intenção de colaborar com as estradas do Estado do Rio Grande do Sul. E devo, por uma questão até ética, também mencionar que há um outro projeto paralelo tratando sobre as questões das privatizações do Estado do Rio Grande do Sul, de vendas, privatizações, que também é do deputado Hernani Polo, de que trata de parte destes recursos para que vá para o fundo. 2 deputados da Arena. Os 2 deputados do PP, Partido Progressista da Arena, do PDS, do PDS, da Arena, dos progressistas, do PP, não tem problema nenhum. A Arena já foi tudo. Que se somam de grande valia, que está já a tramitação, já na Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, para que possamos, na verdade, fazer investimento no que nós entendemos necessário para o Estado do Rio Grande do Sul. Infraestrutura é fundamental. Afinal de contas, nós temos hoje 90% de toda a produção do Estado do Rio Grande do Sul pelas rodovias. E por si só já fala, né, governador Rigoto? Por si só já fala. Nos últimos anos, por que não dizer na última década ou mais disso, se focou a questão das rodovias, esquecendo hidrovias e tantos outros meios que nós poderíamos estar se utilizando de hoje. Mas, enfim, é a realidade e nós temos que trabalhar e avançar. Acho que acreditamos que é o primeiro passo, estamos muito otimistas, não apenas com os projetos dos deputados, mas também com a recuperação do Estado. Agora, há de se dizer, Paulo Sérgio, isto não depende apenas dessas privatizações, que sou favorável, mas também de outras medidas que estaremos adotando no Estado do Rio Grande do Sul para que possamos fazer um Estado enxuto, eficaz e capaz realmente de atender às necessidades básicas da população gaúcha. Eu acho que aqui é o meu ponto final e uma referência aos meus colegas Sérgio Turra e Hernani Polo. Aliás, só antes da informação... Sobre o habeas. Sim. Sobre o habeas. Sobre o habeas. Está sendo agora votado, colocado em mesa, um habeas corpus de ofício, e o Gilmar Mendes, que sugeriu conceder liberdade provisória ao presidente Lula, pois ele tem muitas dúvidas. Então, como não vai dar tempo para votar hoje, ele quer, pelo menos hoje, obter a concessão da liberdade provisória. Ele sugere a liberdade provisória, então não está decidido ainda. Querem botar fogo, né? Sei. Mas falar nisso, eu olho para o nosso presidente Urbano Schmidt, ele não tem um rico jeito de arenista? Gremista. Gremista, sim. Gremista. Mas isso é virtude. Mas o Celso Bernardi me disse que já está cantando ele para ir para o... Agora quando fala de futebol, o Germano, o governador, também mas, com aliás, a cara de gremista. tudo que é partido já... Mas ele tem Quanto que eu vi já recebeu? Olha a camisa. É Caxias. Estou tentando fazer um serviço técnico, me dedicando a um serviço técnico muito forte, a questão política. Mas está recebendo muitos convites, não está? Em segundo plano, mas mais
fundamentado, sou de origem da Secretaria da Fazenda, quando eu trabalhei até junto. Por cima, então, mais perto de que partido? Não, assim, não dá para dizer perto de partido. Hoje não, hoje eu estou... Olha, eu conheço do olhar, hein? Eu olho e sei, deixa eu ver. Não. Está mais perto do MDB. Está mais perto do MDB, então. Ah, é? Já tem conversações? Não, o doutor Urbano é um técnico, excelente quadro, e está convidado... Não, todo mundo quer Urbano, a verdade é essa. Um excelente quadro. Um excelente quadro. Paulo Bruscato, seu ponto final. Então, Do nosso Sebrae. O meu ponto final, eu fico com uma empreendedora que a minha equipe atendeu na semana passada. Estava abrindo uma empresa de alimentos sustentáveis. E eu ouvi uma frase no final, nós estávamos falando sobre planejamento, como é que abre um negócio, e eu ouvi uma frase final dela e ela disse: eu acredito no Rio Grande do Sul. Porque eu fiz uma pergunta no final e disse, ela morou na Austrália, né, e estava voltando para o Rio Grande do Sul. Eu perguntei para ela, mas por que tu está voltando para o Brasil? É louvável, o Sebrae está aqui para te ajudar, para abrir essa empresa, para a gente prosperar juntos e tal, né? Mas por que tu está voltando? Sem nenhuma provocação, sem nenhum viés, né? E ela disse, porque eu acredito no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso conversa um pouco com o que a gente estava falando aqui. Eu acho que os investimentos estão aí, eles estão se transformando em ativos, eles não são suficientes para tudo que tem que fazer, não, mas está acontecendo. Acho que a gente tem que olhar o copo cheio, né, o lado positivo das coisas. E nosso governador aqui comentou, né, a gente vem pagando uma conta há muito tempo, né, uma hora nós vamos ter que achar uma estratégia para sair dessa aporia, né, Privatiza o Rio Grande do Sul. E caminhar para um mundo melhor, né? Então eu fico com essa frase. Não, governador, Rigoto. Privatizar, se não disser privatizar, eu acho que muita coisa realmente tem que caminhar para o processo de privatização, como está acontecendo. Quando a gente fala em concessões, hoje não tem a resistência que havia numa concessão de rodovia. Não tem. Então, isso tem que trazer iniciativa privada. O governo federal, para que o país ele tenha condições de crescer mais do que o 0,90% do PIB que está previsto para esse ano, agora já baixou de 2 para 0,90, ele vai ter que caminhar para muita concessão, porque ele resolve, de um lado, o problema da infraestrutura, da logística, e de outro lado, ele atrai investidor, ele gera emprego, renda com isso. Então, essa questão das concessões, ela tem, e de privatizações aonde realmente o Estado não tem por que estar dentro, isso vai ter que acontecer. E não é aqui no Rio Grande do Sul, é em nível nacional. Mas no Rio Grande do Sul eu vejo um movimento que está acontecendo no Estado, meu superintendente, que é o movimento que eu sempre defendi e procurei durante o meu período de governo mostrar que o Rio Grande do Sul paga um preço pela sua localização geográfica, Nestor. Se nós tivéssemos um Mercosul forte, Paulo, nós teríamos uma localização geográfica que nos daria uma vantagem incrível. O Mercosul foi para o espaço e o Rio Grande do Sul, que não pagava conta quando tudo acontecia do Sudeste para baixo, hoje não acontece do Sudeste para baixo. Hoje o Nordeste, Centro-Oeste, Norte se desenvolvem e tem população com poder de compra. Então, os investimentos vão para lá, que não iam. Então, o Rio Grande do Sul não pagava conta pela sua localização geográfica que paga hoje. O Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil. Esgotou a nossa fronteira agrícola. A fronteira agrícola está sendo desbravada de uma forma incrível no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, e nós esgotamos a fronteira agrícola. Então, a gente tem que analisar esta realidade. Agora, se nós olharmos o que está acontecendo com os nossos polos tecnológicos, o que está acontecendo com a questão de empresas que estão surgindo em um setor que nós podemos ser diferentes de todo o Brasil, que é a inovação, que é a tecnologia de informação, eu acho que aí pode fazer a diferença para o Rio Grande do Sul ser um polo forte aqui no Brasil e na América Latina, que vai diferenciar o Rio Grande do Sul de outros estados. Nós temos 22 polos tecnológicos e temos outros tantos a caminho que nos diferencia de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de outros estados. De aniversário hoje, a juíza Elisiana da Silva Pérez, o procurador Francisco de Assis Vieira São Severino, procurador Ricardo Vasselig, o Christian Krieger, presidente da OI, nosso irmão da Carla Krieger aqui, neto de Daniel Krieger, o Edson Nassar, ex-presidente do Bancicred, a Janine Torma, publicitária, o Eduardo Luzardo da Silva, filho do Nero, e o presidente do Cais Mauá. Isso. Tá lá com um rolo que... sem tamanho para tentar resolver. O nosso colega aqui da Rede Pampa, diretor da Rede Pampa, o José Ângelo Pizzuti, o Flávio Franco, publicitário, o Júlio César Tombini, entre tantos aniversariantes.
Vamos ver se eu vou gostar da continência. Hoje só tem um cinza. A sua continência vai para quem? O secretário Juvir Costela. A minha continência vai para o Parlamento Gaúcho, Estado do Rio Grande do Sul, pelas dificuldades que vem enfrentando e que certamente ainda vai enfrentar na mudança de alguns rumos do Estado do Rio Grande do Sul. Minha continência é o Parlamento Gaúcho. Então está aqui o seu lenço milagroso aí para os óculos, para o celular, para computador e tudo mais. Muito obrigado. Do Center Ótica, né, que é ali na nossa Avenida Soledade, esquina com o Carlos Gomes, no Mind Deus Center. Esses meus óculos aqui, como todos os outros, né, eu tenho uma coleção lá que o Nestor conhece. Bota óculos nisso, né, Nestor? É verdade. Todos a Center Ótica, né? É verdade. Lindos. Então, Muito bom, é verdade. Às vezes o Nestor passados me empresta um, eu, daqueles ciumento, não quer saber de escuros, né? Urbano Schmidt, seu ponto final. Nosso presidente EGR. Eu queria dedicação... Não é ponto final, é continência. Perdão. Obrigado, governador. Com a produção como essa, aqui, se o produtor é Germano Rigoto, Que assessoria! o apresentador. Que assessoria é, Barbaridade, tá vendo? Relaxa quando Você é pra ver com quem tá lidando, tá? Relaxa quando Sua continência, doutor Urbano Em Schmidt. primeiro lugar, já disse um agradecimento especial ao secretário Costela pelo fato de ter me convidado, né, e ao próprio governador Eduardo Leite ter me aceito nessa proposta. Mas minha continência hoje vai a todos os funcionários da EGR que queremos juntos fazermos um grande trabalho e fazermos efetivamente assim darmos uma resposta muito forte nos serviços que hoje a EGR presta para o Estado. O senhor quer o cinza ou o verde? Qualquer um dos dois. Então vou lhe dar o cinza, Obrigado. para combinar com o seu terno. Seu ponto final, Nestor. Ponto final, não. eu vou... Pô, obrigado, minha produção. O produtor é bom mesmo. Eu só faço para testar, ver se ele está atento. Sua continência, Nestor. Uma continência em consonância com o meu ponto final. A minha continência vai para os livreiros que trabalham com livros novos, com livros antigos, porque os livros, que para mim e para vários telespectadores, formam uma vida e um jeito de ser. Então eu tenho admiração pelas pessoas que persistem nesse trabalho importante que é trazer cultura à sociedade. Quem for se dirigir a qualquer livraria do centro ali, vai comprar por R$10, R$15 livros espetaculares, livros importantes, não é? E são essas pessoas, não é? O Jeremy Cobstein dizia que os livros antigos são como os bêbados em bares esperando, contando suas velhas histórias. Então, para eles a minha continência. Seu lenço milagroso. E tem verde Paulo Bruscato. Pro governador? Tá aqui os verdinhos. Tá aqui. Pior que Senão eu verde. ia ceder. Paulo Bruscato, seu ponto final. Sua continência, senão a produção já me corrige. Minha continência vai para os empreendedores que estão militando, muitos a gente recebe na área da inovação, muitos jovens que estão se desafiando nesse mundo das startups e que a gente recebe com muito carinho, muito desafio também de poder auxiliá-los nessa caminhada e que vem trazendo soluções diferentes para o estado do Rio Grande do Sul. Governador, sua continência. Minha governador. continência Olha vai... aqui, Bruscato. Opa, muito obrigado. A minha continência, Paulo, vai para o programa que me permite estar aqui do lado de pessoas. Quando eu olho o Nestor, eu vejo uma administração do Grêmio, aí eu vou falar no esporte, bem rapidinho, né? Que tem competência em tudo que tem feito. Por exemplo, a questão do Cebolinha. Podia ter deixado com muito dinheiro o Cebolinha ir embora do Grêmio já há muito tempo e colocado muito dinheiro em caixa. Tu imagina o que o Grêmio vai faturar com a venda dele depois dessa Copa América. Tá? Então, acerto administrativo. Parabéns à gestão do Grêmio, onde o Nestor está dentro. Mas não só ele. Eu quero dizer que feliz do governo que tem um secretário com esta garra que tem o Costela e que tem um presidente da EGR com esta força de uma pessoa que eu me acompanhei, que esteve comigo no governo, que é o Urbano, tá? E ao mesmo tempo o Sebrae, com todo o trabalho que está fazendo. Então, agradeço pela oportunidade de estar num programa com essa companhia de qualidade. Pelas mesmas razões da continência para o Grêmio, a minha continência é o Gilmar Veloz. Que na razão direta que tá, o Grêmio está ganhando dinheiro, ele também. Um abraço a todos do programa. Eu fico muito feliz em vê-lo. É um programa de bom astral e trata assuntos sérios. Eu moro em Teotônia. Tudo bem. E aqui, ó. Não dê ouvido, Paulo Sérgio, pessoas que o criticam. Continue dando espaço ao telespectador. O programa está muito bem presidido. Melhor programa da TV Gaúcha. Abraço, Geraldo. Porra, beijo, Geraldo.
Era uma ameaça van, Geraldo. Muito obrigado a todos aí. Nós retornaremos amanhã, o dia das senhoras, aqui no programa Pampa Debate Mulher amanhã. Que tem gente que diz que é o dia mais feliz aqui, não, mas eu também me sinto bem com os homens, viu? Quero dizer para vocês. Muito obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.